A paz de Cristo, meu amigo, meu irmão. Gostaria de estar convidando agora a todos, meus queridos irmãos, para juntos podermos estar fazendo mais um estudo da lição da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, revista de jovens e adultos. O tema central dessa revista desse quarto trimestre é Jesus, Vida e Obra. E quem escreveu foi o pastor Lucas do Amaral Silva. A lição 4. E tem como tema texto base Mateus 13, 3, parte A, versículos 10 e 11. E o título dessa lição, essa quarta lição, é a História Inesquecível. Diferentemente, irmãos, das outras lições do trimestre passado, essa revista tem vários autores. E dessa semana, o pastor Lucas do Amaral Silva, aqui uma pequena biografia, noivo da irmã Tamara Yares. Ele escreveu a lição 4 e 11. Então, essa semana estaremos fazendo o estudo da lição 4. Né? Desde já aqui o nosso sincero agradecimento a esse querido pastor que faz parte da Convenção Batista Fluminense. E também acrescentando aqui, eu acho que ele é membro lá da igreja do pastor Vanderlei Marins, porque parece que esses autores dessa revista, né, faz parte da equipe pastoral, é isso mesmo. Equipe pastoral da primeira igreja batista em Alcântara, lá do pastor Vanderlei Batista Marins. Desde já nossos agradecimentos, queridos pastores. Então, vamos estudar a lição 4, Histórias Inesquecíveis. Antes, oraremos ao Senhor agradecendo a Deus por mais um estudo. Pai querido, Deus eterno, soberano Deus, eis nós aqui novamente na sua presença para te agradecer e bendizer o teu santo nome. Que o Senhor nos dê entendimento, sabedoria, para assim, ó Deus, aprender sempre mais da tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer. O texto proposto aqui pelo pastor Lucas do Amaral Silva, é Mateus 13, versículo 3, parte A, né? E o versículo 10 e 11. E falou-lhes de muitas... Mateus 13, né? E falou-lhes de muitas coisas por parábola, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. Aí o 10. Acercando-se dele os discípulos, disseram: por que lhes falas por parábola? 11. E ele respondeu, disse: porque vós é dado a conhecer o mistério do reino dos céus, mas a eles não lhe é dado. Então, foi a interrogação dos discípulos, né? E sobre esta parábola, a parábola do semeador. E ele perguntou, porque Jesus falava por parábola, então era uma maneira de explicar aos discípulos sem que outros entendessem, né? Então, irmãos, a lição começa assim. Quando estamos na escola, o autor colocando, observamos tanto as atividades que o professor passa, quanto nos livros e os exemplos do conteúdo ali proposto, seja um cálculo de matemática ou um exercício da língua portuguesa, que serve como orientação para uma melhor compreensão daquilo que está sendo passado, né? Outra experiência que temos desde criança são as fábulas e apólogos, que nos trazem muitas histórias que têm como objetivo de nos ensinar uma lição, ou nos ajudar a compreender algo da vida. Então, irmão, as fábulas nós sabemos que são histórias infantis, né? Elas realmente não existem, são fábulas. E apólogos. Aí eu estava aqui analisando o que seria o apólogo. É um texto literário, alegórico e moral com seres inanimados que falam e assumem postura, que são inerentes aos seres humanos, como nobreza de caráter, a presença dos objetos inanimados que pensam
sente e fala é uma das características do apólogo. Então, são seres inanimados, né? E parece que dão vida a esses seres para que mostre, para que nós possamos compreender melhor aquilo que está sendo ilustrado, né? Ilustrar é uma das melhores formas de transmitir um ensinamento. Na cultura oriental são muito usadas as parábolas, né? As parábolas, ilustrações e história. Jesus fez uso delas como ferramenta de propagação da palavra da vida. Então, é a maneira de você explicar melhor, usando coisas inanimadas, e ele aqui usou o semeador, né? A pessoa que está semeando numa plantação. Então ele usou essa parábola, a parábola do semeador. O vocábulo parábola, o termo original da palavra é parábole, né? Que a derivação significa pôr as coisas lado a lado. Se assemelha à palavra alegoria, que por derivação significa dizer as coisas de maneira diferente. Então, Dr. Augustus Strong, notável teólogo batista, comenta: no que tange às parábolas de Jesus registradas nos evangelhos, tanto a supervalorização como a supersimplificação deve ser evitada na interpretação das parábolas. As parábolas de Jesus visam iluminar o ouvinte, apresentando-lhe ilustrações que pode concluir por si mesmo, e neste caso, como ajuda do Espírito Santo, a observação das verdades espirituais do texto. As verdades assim aprendidas fixem na mente e no coração mais facilmente. Uma maneira de você fixar mais a ilustração são os desenhos, né? A literatura infantil usa muito esse artifício, né? Esse método de ensinar através dos desenhos. Nessa lição, aprenderemos um pouco sobre as ilustrações que Jesus contou para revelar as verdades profundas do reino de Deus, e estudaremos a estrutura das mais conhecidas parábolas, a sua aplicação para os nossos dias. Então, nesse estudo, o objetivo aqui é aprender sobre a ilustração que Jesus contou para revelar as verdades, né, de forma simples, e estudaremos a estrutura da mais conhecida parábola para a aplicação dessas parábolas no contexto atual. Aqui ele vai começar com a primeira parábola, que está em Mateus, né, a parábola do semeador. A primeira parábola que encontramos no Novo Testamento, dita e explicada por Jesus, é a parábola do semeador. Isso está em Mateus 13, 1 a 23, os irmãos depois podem ler essa parábola completa, em que ele saiu a semear parte da semente, e caíram pelo caminho, e as aves comeram, né? Então ele está falando que o semeador saiu a semear, né? E uma parte da semente caiu pelo meio do caminho e as aves comeram. A outra parte caiu em solo rochoso, né? Onde rapidamente as sementes germinaram. Mas como não tinha muita terra para firmar suas raízes, ao sair o sol, a queimou e secou. Outros caíram em meio aos espinhos, e os espinhos sufocaram. E por fim, outra caiu em boa terra e germinou e deu muitos frutos. Então, essa parábola está em Mateus 13, né? Os irmãos depois lá verificam. Essa parábola não precisa de muito esforço, como o autor aqui está colocando, para compreender, já que o próprio Cristo deu sua explicação. Então, a explicação está no mesmo texto, que está em 18 a 23, então vamos ler aqui 18. Escutai, pois, aqui é Jesus se explicando essa parábola, né? Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado em seu coração, e este é o que foi semeado ao pé do caminho. Então, alguém se interessou em ouvir a palavra, né? Mas, vindo o diabo, o maligno, arrebata aquela palavra do coração, pondo dúvida, né?
e esse foi o que semeou ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas não tem raiz em si, antes é pouca duração, é chegada angústia e perseguição por causa da palavra e logo se ofende, né? Então é outro também que não tem firmeza. Então depois o que foi semeado entre espinho, o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo, a sedução, a riqueza, sufoca a palavra infrutífera. As pessoas são vulneráveis a essas coisas, né? Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve, compreende a palavra e dá fruto e produz 100, outro 70, outro 30. Então, ele explica direitinho aqui, né, de 18 a 23. As primeiras sementes caíram pelo caminho, representam o coração daqueles que ouviram as boas novas e não compreenderam, mas nem acolheram, e vem então o maligno e as aves, e leva aquilo que foi semeado. Versículo 19, né? E depois, 13 a 19. Agora, as sementes que caíram em solo rochoso são os que recebem com alegria a mensagem, mas por conta da perseguição, angústia desse mundo, e abandonam. Isso está em versículo no capítulo 13, 20 e 21. Os ensinos que os descritos nos permite aplicar aos que mostram inconstantes, nominais, sem raízes profundas, instáveis, vulneráveis, e que jamais pagaria o preço pelo Evangelho, nem muito menos estaria disposto a dar sua vida por ele, né? Quantas pessoas assim, né, irmãos? Então, mas Jesus explicando como é o reino do céu, como as pessoas têm que fazer para herdar o reino dos céus. As que caírem em meio aos espinhos são as que ouvem a palavra, mas a preocupação desse mundo, a sedução das raízes, sufocam, tirando o seu foco do alvo, tomando-os infrutíferos. Quantas pessoas no reino dos céus infrutíferos, porque estão mais envolvidos com as coisas do mundo do que com as coisas de Cristo. Só aqueles cujos corações ainda estão fascinados e ligados à realidade e demandas desse mundo. Quantos crentes neste mundo envolvidos com as coisas daqui. E por fim, as que caírem em boa terra são os que ouvem a palavra e compreendem, assim dão frutos. Isso está em versículo 13, 23. Esses são os salvos, os remidos verdadeiramente por Cristo, né? Eu poderia perguntar aqui, já a você, em qual dessa etapa você se encaixa, né? Se encaixaria, né? Segundo tópico, então nós falamos sobre o semeador, né? Primeiro tópico nós falamos sobre o semeador. Agora, o joio e o trigo. Jesus, aqui o autor está dando explicação direitinho. Primeiro ele falou sobre o semeador, as mensagens que foram divulgadas. Agora o joio e trigo. Outra também, parábola também. Então diz assim, imediatamente após a parábola do semeador, Jesus lhes contou outra parábola, que está no mesmo capítulo, 23, 24 e 30, que falava sobre um homem que semeou a boa semente em seu campo. Você vê que ele usa a semente boa, né? E usa meio para praticamente quase o mesmo ensinamento, só que de forma diferente. Aqui ele falou do semeador plantando, usando a semente. Aqui ele falou do joio, ele vai falar de duas espécies de planta, né? Então vamos ver aqui, falar sobre o homem que semeou a boa semente em seu campo. Mas ao anoitecer veio o inimigo. Aqui ele usa inimigo que é o mesmo maligno, né? Ele semeou o joio, olha só, e no meio dos seus trigos. Produziu o fruto, e apareceu também o joio. E seus servos propuseram que fossem arrancados. Mas o Senhor não deixou que fizesse isso, pois ao tentar arrancá-lo, poderia também arrancar o trigo. Então disse-lhes que esperasse a colheita, pois no dia da colheita diria aos seus ceifeiros para juntar os joios e queimar, e que os trigos fossem recolhidos e postos ao seu celeiro. Essa parábola também, Jesus também deu a explicação. Esta parábola é interpretada mais adiante pelo próprio Jesus, né? Que está no mesmo capítulo, 36 a 46, né? Capítulo 13 de Mateus, 36 a 43. Ele começa explicando que o significado de cada elemento. Então, cada elemento aqui que Jesus falou, ele
vai dar essa explicação aqui. O joio e o trigo são duas plantas, né? Então ele fala aqui que o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Jesus foi o próprio que semeou, né? Para todos nós, né? O próprio Jesus é considerado Filho do Homem. O próprio Cristo e o campo é o mundo. Então, aqui a descrição do campo é o mundo, né? A boa semente são os filhos do reino. Então, os filhos do reino são a boa semente. Os servos de Jesus são os salvos, ó. E os joios são os filhos do maligno. Então, os salvos, a boa semente, são os filhos do reino, os servos de Jesus. Então, os servos são as boas sementes. E os joios são os filhos do maligno. Versículo 38. Os ímpios e o inimigo que semeou é o diabo. Então, quem semeou nesse campo foi o maligno, né? A ceifa é a consumação do céu. O fim do mundo, né? Vamos dizer assim, a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Então, os anjos. Então, ele vai dar outra explicação mais adiante aqui. Isso está no capítulo 13, 39. Então, ele diz assim. Então, ele explica o contexto da história. Mateus 13, 40, 42. Dizendo que assim como o joio é colhido para ser lançado no fogo, né? Então nós vamos lembrar aqui quem é o joio, né? O joio praticamente são os filhos do maligno, né? As pessoas que não aceitaram Cristo, né? Então eles vão ser recolhidos e vão ser lançados na fornalha acesa ardente. Capítulo 13, versículo 50. Já o justo resplandecerá no reino, que é considerado o celeiro, né? Então vai recolher o trigo, né? E vão ser colocados no celeiro de seu Pai, o lar celestial para todos sempre. Então, o celeiro aqui representa verdadeiramente o céu, né? O reino dos céus. Nessa parábola podemos compreender o motivo que devemos tantas pessoas aparentarem ser regeneradas, mas que na verdade são joios. Então nós sabemos que no meio da igreja tem joios também. Em nosso meio, não é fácil para nos distinguirmos daqueles que são pecadores em processo de santificação, daqueles que são ímpios, disfarçados, demonstrando a sua verdadeira natureza. Por isso precisamos tolerar com paciência os injustos, pois o grande dia do Senhor, da seara, né, da colheita, dará recompensa a cada um. Né? Então, irmãos, a explicação muito boa aqui do autor, que ele coloca, e como a própria Bíblia já fala, né, da explicação de Jesus. Então, nós estudamos a parábola do semeador, e agora, do joio, e agora nós vamos falar sobre o reino dos céus. Então ele fala aqui a expressão, terceiro ponto, o reino dos céus. A expressão reino dos céus, ele fala aqui o autor, ocorre 33 vezes em Mateus. No livro de Mateus, ela ocorre 33 vezes. O reino dos céus, o reino de Deus, ocorre 4 vezes em Mateus. Aí ele cita aqui vários textos, né? 12, 28, 19, 24, 21, 31, 21, 43. Depois os irmãos podem verificar esses textos. Aliás, vamos ver aqui um por um, né? Espera aí, vamos ver aqui. Mateus 12, 28. Rapidinho, Mateus 12, 28. Diz assim, mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, e é consequentemente chegado a vós o reino de Deus, né? 19, 24. Versículo 19, 24. E outra vez vos digo, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar o rico no reino de Deus. 21, 31. 21, 31. Vamos lá.
O qual dos dois fez a vontade do Pai? E disseram eles, o primeiro. Ele disse-lhes, em verdade vos digo que os publicanos e meretrizes entram diante de vós no reino de Deus. 21:43, que diz assim, portanto eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que de lá dê os seus frutos. Então, outros textos também, 14 vezes, nós vamos ver 14 vezes em Marcos, 32 vezes em Lucas, e 2 vezes em João. João 3, 3, 5. E 6 vezes em Atos, 8 vezes na cartas de Paulo e 1 vez em Apocalipse. Apocalipse 12, 10. O reino dos céus e o reino de Deus são variações linguísticas da mesma ideia. Então, é praticamente quase a mesma coisa, né? É uma variação. São variações linguísticas de uma mesma ideia. A língua judaica frequentemente colocava um termo apropriado no lugar do nome da deidade. Lucas 15, 21. Depois os irmãos podem conferir esses textos. Mateus 21, 25 e Marcos 14, 61. Na parábola do joio, assim como em muitas outras, vemos a expressão o reino dos céus, né? É como esta frase se repete inúmeras vezes, podendo ser explícita ou implícita, mas na verdade é que todas as parábolas de Jesus falam sobre o reino dos céus. Cristo sabia que se falasse diretamente, a mente humana dificilmente entenderia, que teria uma noção de como realmente é o lar celestial. Então, se Jesus não falasse conforme a parábola, a ilustração, dificilmente eles poderiam compreender. Em João 16, 12. Então, Jesus usa as parábolas para dar uma ideia de como é o reino dos céus, né? E é tão bom nós ouvirmos essa parábola que nós ficamos alegres, né? E que tem um lugar realmente reservado para os salvos. O reino dos céus ou o reino de Deus é um tema central da pregação de Jesus. Então, era um convite de Jesus que estava fazendo a todos, né? Para não se prender a esse mundo, porque ele tem um reino mais perfeito, né? Perfeito, que é o reino dos céus, né? É o tema central da pregação de Jesus, segundo os evangelhos sinóticos. Essa palavra sinótico aqui, irmãos, são 3 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, porque elas praticamente dão quase o mesmo entendimento, né? Falam quase do mesmo assunto, ó. E a proclamação do reino por Jesus seguia a pregação de João Batista. Só que os ensinos de Cristo, a mensagem do reino, tem uma amplitude eterna. Jesus anunciava o reino. Marcos 1, 14, 15 são simplesmente como uma realidade que está para realizar-se em um futuro escatológico, mas também como uma realidade que já se fizera presente em sua própria pessoa, vida e ministério de Cristo. Então, nós vemos que nesses evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, fala sobre o reino dos céus. E ele fala como futuro, mas também já fala que o reino dos céus já começou, já está presente, está em andamento, né? Então, por isso que é importante nós pregar sobre a vinda de Cristo e o reino dos céus. Quão maravilhoso é para nós sabermos que Deus se importou em nos explicar sobre o seu reino, né? Isso é maravilhoso. Sobre as coisas que outrora nos eram ocultas. Nos tempos passados não tinha isso, irmão. Mas agora nós temos Cristo, né? Falando para nós de forma clara de como é o reino dos céus. Compreendemos e é maravilhoso saber que Deus quis compartilhar conosco parte do seu conhecimento eterno. Então, Deus assim nos dá esse presente, né? Compartilhando conosco. Provérbios 2, 6, Efésios 1, 17 e 2 Pedro 1, 3, 7. Depois os irmãos podem verificar esses textos. Maravilhosa é a graça de Deus que, pelo seu precioso amor,
não apenas nos dá o conhecimento do reino, mas nos chama a fazer parte dele, mesmo não sendo merecedores. Viu, irmãos, como é que Deus é generoso para conosco? Ele só não faz que nós conheçamos o reino dele, que existe um reino, mas ele nos chama, nos conclama a fazer parte desse reino. Então, irmãos, que nós possamos aproveitar essa grande oportunidade que nós temos de participar do reino do céu. Vamos ler aqui esse texto aqui de Efésios. Não dá para a gente ler todo o texto, já quase o final aqui, mas vamos ficar aqui com esse texto aqui, finalizando nossos estudos, né? Que diz assim: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos justificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então, Deus envia o seu Filho, e ele tendo um plano da graça para que nós fôssemos salvos através do seu Filho. Algumas perguntinhas aqui para pensar e agir, né? E já estamos quase terminando o estudo. Primeiro, olhando para a palavra do semeador, você entende que tem sido que tipo de semente? Praticamente já fiz essa pergunta aqui, né? Logo no início. Aquela que recebe a palavra da verdade e logo abandona por conta das coisas desse mundo, ou o que foi semeado em terra boa e produz bons frutos? Que fruto você tem produzido? Que fruto nós podemos produzir, né? Com Jesus. Como se sente ao saber que Deus compartilha com você as coisas do seu reino? Como você se sente, né? Alegre, feliz? Deus te chamou não para viver para sempre neste mundo, mas para ter uma vida eterna ao lado dele. Então não perca o alvo, agarre-se em Cristo, pois ele é o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. Meu amigo, meu irmão, terminamos mais um estudo, né? Das explicações, as histórias inesquecíveis, mas também uma explicação sobre o contexto da palavra, das parábolas, né, que Jesus explicou para nós, compartilhando assim através da parábola, de forma clara para nós entendermos como é o reino dos céus. Quero aqui agradecer a todos que têm compartilhado, têm se inscrito no nosso canal, aos novos e aos antigos inscritos. Que Deus possa estar abençoando poderosamente. E se assim nosso Deus, bom Deus, nos permitir, estaremos fazendo até a próxima semana, né? Se Deus assim nos permitir. Bons estudos.